Nós temos visto o Bitcoin muito atrelado com a economia tradicional, precisando de notícia para subir, precisando que o humor dos investidores esteja propício para a tomada de risco, para que ele também suba, né. Será que isso aqui é o normal do Bitcoin? Eu quero dar uma olhada aqui junto com vocês nesse vídeo sobre esse assunto, fazer uma comparação aqui, ver alguma correlação entre o Bitcoin e os demais índices e também ver no gráfico se já está na hora do Bitcoin começar a subir ou não. Então vamos lá. Primeiro aqui na minha tela, vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário do Bitcoin. Vamos fazer a leitura de como que está nesse momento. Nós temos aqui uma linha de tendência de baixo bem demarcada, começando lá no topo histórico que foi no dia 20 desse ano, 20 de janeiro desse ano, na tomada de posse do Trump. A gente tem visto aqui que o preço tentou algumas vezes e não conseguiu romper essa LTB. Nesse momento a gente está na cara da LTB. A gente chegou a superar algumas vezes, não fechou acima dela nenhuma vez. E hoje, mais uma tentativa aqui, nesse momento que eu gravo o vídeo, mais uma tentativa aqui de superar essa região. Beleza, esse aqui é o cenário macro, né? Nós também temos aqui uma média móvel de 200 períodos no time frame diário. O preço esteve pouquíssimas vezes abaixo dessa linha, né, durante essa tendência de alta. A gente viu isso lá entre junho, e setembro, e estamos vendo novamente agora, desde fevereiro, o preço trabalhando abaixo dessa região. Durante a tendência de alta é natural que ele fique acima e subindo, né, com a média virada para cima. Não é o que a gente está observando nesse momento, mas também já estamos muito próximo da média. Nesse momento a média está em 85 e o preço está em 84. Falta pouco aí para superar e de repente começar a deslanchar. Se a gente olhar no gráfico semanal, aí sim nós estamos bem longe da média, como deveria ser, a média inclinada para cima. Semana passada foi um candle positivo depois de 2, né, candles negativos, mas depois de uma queda aqui bem forte, né. E essa semana, a gente já conseguiu superar a máxima da semana anterior. Isso aconteceu ontem. A gente conseguiu, violar, né, por enquanto essa máxima. Agora a gente vai precisar que a semana feche acima daquela máxima para o sinal ficar tecnicamente aqui mais interessante. Beleza, essa aqui é a leitura do semanal. Vamos aqui dar uma olhadinha no diário. A gente tem aqui, desculpa, 60 minutos, tá? Nos 60 minutos também tem uma média aqui interessante de 200 períodos. A gente superou na quarta-feira, no dia 9 de abril, continuou acima, foi lá buscar aquela LTB, dá uma olhada naquela LTB zona aqui, ó, a linha de tendência de baixa que tem segurado o ativo. Ontem ele ficou aqui rondando e superou, acabou voltando para baixo da linha e nesse momento está mais uma vez lá tentando romper. Está nesse momento trabalhando acima da média móvel de 200. Beleza, é isso que a gente tem para o Bitcoin. Se a gente olhar, vou pegar um índice aqui para comparar, né? A gente poderia comparar com vários. Eu vou te mostrar com um comparativo com vários, mas eu quero olhar graficamente pelo menos um deles, o S-Tech. É o Nasdaq. Vamos fazer uma leitura aqui do Nasdaq nos mesmos moldes aqui, tá? Vamos começar no diário. No gráfico diário você viu que o Bitcoin ele está perto da média móvel de 200, né? Ele tem uma LTB começado lá no dia 20 de janeiro. Essa daqui não, ó. A máxima aqui foi no dia 18 de fevereiro, no Nasdaq. Então, o Bitcoin começou a cair antes, lá do dia 20 de janeiro para cá, o Bitcoin já tem feito uma linha de tendência de baixa, enquanto o Nasdaq não. Ele renovou topo no dia 19 de fevereiro e depois desabou. Caiu muito forte, passou para baixo da média móvel de 200, já inclinou essa média para baixo. Nesse momento, está longe lá da média móvel, está trabalhando em baixa agora de 1,35%. Teve uma recuperação aqui nos últimos dias, mas ainda nada que dê para ficar mais otimista. Olhando pelo time frame semanal, o que que nós temos? Eh, Quase um toque aqui na média móvel de 200, né?
E essa sim, o Bitcoin está muito longe dessa média, quase um toque lá. Uma semana bem forte depois de várias semanas de quedas, e ainda não superou. Mas também, né, superando, caso nessa semana que ele supere, principalmente se ele feche acima dessa média aqui, aí acaba se tornando tecnicamente um sinal aqui interessante no time frame, semanal. Agora vamos lá para o 60 minutos, né, deixa eu dar uma afastada aqui. O que que a gente tem visto? Uma queda muito forte, aquela recuperação, passou acima da média móvel de 200 e agora está tentando ir buscar novamente, né. Nesse momento está trabalhando aqui em cima da média móvel. Beleza, os gráficos têm alguma semelhança, eh, principalmente nos momentos de maior pânico, eles vão se comportar muito parecido, né, os ativos eles estão sofrendo juntos, mas eu quero mostrar para vocês, e aqui olhando pelo time frame diário, tá, uma correlação entre o dólar, o Bitcoin, o Ethereum, o ouro, a prata, o S&P e o Nasdaq. O que que você vai ver nessa matriz aqui? Para cada um dos ativos, você vai ver como se correlaciona um outro ativo. Se eles estiverem perto de um aqui, é uma correlação, direta, né, e muito forte. Significa que quando um sobe, o outro sobe na mesma proporção, tá. Então, obviamente, o Bitcoin com o Bitcoin, a correlação é a mais forte possível, é um, né. Então nessa diagonal você vai ver sempre a correlação máxima, né, que é o ativo comparado com ele mesmo. Quando ele sobe, é claro que ele sobe, né. Eh, qual é o ativo que está mais correlacionado com o Bitcoin? O Ethereum. Quando o Bitcoin sobe, o Ethereum sobe quase na mesma proporção, tá, que seria uma correlação muito forte, 78. Então se o Bitcoin sobe 1%, o Ethereum sobe 0,78. Na contramão, se você estiver aqui mais perto de -1, significaria dizer que a correlação é inversa. Quando um ativo sobe, o outro cai. E se tiver muito perto do -1, significa que é uma correlação muito forte quando um sobe 1%, por exemplo, o outro cai 1%, tá. A gente tem visto uma correlação forte entre o ouro e o dólar. Se o dólar cai, ou melhor, se o ouro sobe, o dólar cai, e vice-versa, né. Se o dólar cai, o ouro cai. Mas a gente não tem visto essa mesma correlação tão forte assim com o Bitcoin e o ouro, ou melhor, com o Bitcoin e o dólar. Então nós estamos vendo aqui uma correlação entre os 2 de 0,1. É uma correlação fraca, tá. Quanto mais perto do zero, significa que os dados, são tão variáveis que não dá para cravar que existe uma correlação entre os 2, tá. Mas perto de zero, não existe correlação. Acima de 0,4 ou menos 0,4, aí já começa a ser uma correlação um pouco mais forte. Com o dólar, o Bitcoin não está com uma correlação direta, com o ouro também não, ó. Quando o Bitcoin sobe, o ouro também está subindo, mas é tão pouco que não tem uma correlação, não dá para dizer que os 2 ativos são correlacionados, tá. Prata, a correlação é um pouco maior, 0,12, mas também não é forte o suficiente. E aqui a gente tem o S&P e o Nasdaq. Esses 2 aqui, a correlação é um pouco mais forte, no time frame diário, né, repito. Um pouco mais forte, mas também não é uma correlação tão forte assim. Eu estou analisando dados desde 2016, de 2016 até 2025, e a gente percebe que a correlação não é tão forte. Você pode até me dizer: "Tá bom, isso daqui, se olhar no horizonte tão longo, pode ser que lá atrás, os dados, né, distorçam um pouco sobre o que está acontecendo agora. Agora, talvez a gente esteja numa correlação muito maior. Então vamos colocar aqui desde 2024, de janeiro de 2024 para cá, e vamos ver se mais recentemente a gente tem tido alguma correlação. E dá para ver que sim, ó, a correlação entre o S&P e o Nasdaq, ela tem ficado mais forte, né? Do início de 2024 para cá, sim, um
pouco mais forte, tá? Quando o Bitcoin sobe, esses 2 também estão subindo. Se a gente pegar vamos pegar do mês, de setembro, vai, um pouco antes da eleição do Trump, um pouco antes da eleição para cá, a gente também vê essa correlação ficando um pouco mais forte ainda. 0,39 quando o Bitcoin sobe, esses 2 ativos também estão subindo. E se a gente limitar aqui apenas para 2025, vamos lá pegar do mês de janeiro de 2025 para cá. Agora, claro que os dados são bem menores, né, a quantidade de dias é bem menor, mas a gente observa também que essa correlação está ficando mais forte, tá? Isso mostra que o Bitcoin, nesse momento, está com uma dependência muito forte de notícias, do ânimo dos investidores, da tomada de risco, do apetite a risco pelos investidores. Quando eles se animam, eles vão para o que eles consideram ativo de risco, e o Bitcoin está no meio desse balaio. Provavelmente, quando a gente vê o Fed cortando juros e injetando liquidez na economia, a gente vai ver todos esses ativos aqui subindo muito forte, e o Bitcoin vai ser o que vai subir mais forte do que todos os outros. Então vale a pena a gente ficar de olho, vale a pena a gente gerenciar o nosso risco aqui, enquanto nós estamos num momento mais de incerteza, e depois, quando as coisas começarem a clarear, aí sim a gente deve surfar uma onda, surfar um tsunami, né, para cima, correr o risco adequado, posicionando aqui alavancado de forma inteligente para lucrar com tudo isso. Beleza? Eu quero te convidar para você participar do meu grupo, onde a gente fala sobre sistema de trade, fala sobre a análise estatística aqui, a aplicação prática disso no Bitcoin e outros ativos. A gente faz reuniões diárias num grupo no Telegram. Quero te convidar, tem um link aí na descrição, é só você entrar, é grátis, tá bom? Um abraço, tamo junto e valeu, tchau!